cartas da prisão, que o apóstolo Paulo escreveu, eu fico pensando assim, cara, como é extraordinária essa fé de Paulo. O cara na prisão, lá sofrendo a privação, sofrendo a privação do abraço, sofrendo a privação do acolhimento, sofrendo a privação do toque, da beleza da criação. Eu estava preso, né? Eu sou assim, apaixonado por esse Deus que é extremamente e radicalmente acolhedor. E aí eu vou abrir hoje, fazer algo diferente aqui, não sei se o Ron já fez isso, mas eu vou fazer. Eu queria que você falasse uma palavra daquilo, claro que a gente não pode definir, né? Definir o infinito a partir do lugar do infinito, cara, é algo desafiador, mas diga uma palavra aí, onde você estiver, uma palavra que possa definir quem é Deus para você. Vai, um de cada vez, sem fazer fila, calma, gente, calma, tá? Uma pessoa de cada vez, vai lá. Quem? Amor. Deus é amor. O que mais? Deus é Criador. Pai. Justo. Misericórdia. Vida. Qual mais um? Perdão. É isso? Beleza, olha, Deus é tudo isso. Deus é tudo isso e mais muita coisa. Calbart vai definir Deus, tentar essa definição de Deus, dizendo o seguinte: que Deus é totalmente outro, ou seja, aquele que não pode ser comparado a ninguém, e o absolutamente transcendente, ou seja, ele vai muito além daquilo que nós podemos imaginar. Olha só. E aí, quando eu penso em igreja, quando eu penso em trajetória de igreja, dois textos que me remetem aqui agora, nesse momento, preparando lá, eu queria aqui compartilhar com você o capítulo 46 do livro de Salmos. Abra sua Bíblia ali, isso pode ser colocado aqui, e o capítulo 10, versículo 37, eu vou ler a parte final desse texto, tá? Que falam de dois momentos diferentes: o Deus que acolhe, o Deus que é refúgio, mas a ação de alguém capaz de se mover na direção do outro. Então, o capítulo 46, versículo 1, capítulo 46, versículo 1 do livro de Salmo diz o seguinte: Deus é o quê? É o nosso refúgio. No capítulo 10, versículo 37 do livro de Lucas, no finalzinho diz assim: disse Jesus, vai e faz tu o mesmo. Duas situações diferentes, mas que demonstram a realidade e a missão de uma igreja que se propõe a ser uma igreja acolhedora. E quando a gente olha esse texto do capítulo 46, Deus é o nosso refúgio, a gente poderia tranquilamente, sem crise e sem receio algum, substituir a palavra refúgio por acolher. Deus é o nosso acolhimento. Deus é o lugar em que Ele se abre para acolher qualquer tipo de pessoa, em qualquer circunstância da vida. Então esse Deus é o totalmente acolhedor. É o Deus em que acolhe, sabe aquele lugar de acolhimento em que você se sente seguro, em que você se sente protegido, em que você se encontra num lugar em que o abraço é gostoso, em que o abraço é caloroso, em que o momento em que você é acolhido, você é abrigado, é protegido. Esse Deus, que é o Deus de refúgio, é o Deus que acolhe. E movido, o que é que move esse acolhimento de Deus? É o amor de Deus. Então esse Deus que é acolhimento. Na minha trajetória de igreja,
Eu recebi certa vez uma pessoa para conversar, e ela disse assim, pastor, eu quero bater um papo contigo. Essa pessoa já ia à igreja algumas vezes, eu a vi lá umas 2 ou 3 vezes lá na igreja. E ela disse assim, ela falou da sua situação, da sua questão, da sua orientação sexual. E aí ela me pediu permissão para frequentar a igreja. Hoje, pensando sobre isso, eu fico imaginando o quão inconcebível, o quão absurdo é uma pessoa procurar um líder religioso, né, da sua comunidade e solicitar uma aprovação, uma autorização para frequentar a igreja. Certa vez uma pessoa disse, eu não frequento a igreja porque eu tenho problemas com que as pessoas iam pensar de mim, mas eu vivo a minha espiritualidade, eu quero frequentar uma comunidade religiosa, eu quero estar vivendo a perspectiva da espiritualidade de forma comunitária, mas eu não consigo, porque eu sou olhado de forma discriminada, eu sou olhado de forma julgadora. Eu quero viver a perspectiva da espiritualidade com a minha comunidade local, mas eu não consigo. Eu fico imaginando esse Deus, o Deus que se importou tanto conosco, gente, que diz a Bíblia que ele olhou lá do céu, e diz o texto bíblico que ele não viu um justo. E o texto complementa ainda, nenhum sequer. Mas mesmo assim, Deus decidiu desnudar o seu amor que é movimento. Deus desnudou o seu amor em Jesus Cristo, seu Filho. Jesus foi a expressão exata do amor de Deus, e nós não merecíamos. Deus decidiu acolher, amar e cuidar, mas havia a necessidade de um movimento de Deus, e o movimento de Deus foi um movimento de acolhimento diante de uma humanidade caída, diante de uma humanidade desprezada, desprezível, mas Deus decidiu acolher essa humanidade. Jesus, quando estava na cruz, ele disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Isso é acolher. Foi tão difícil, né, para Deus Pai aceitar isso, que Jesus preferiu pregar, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. E aí Jesus experimentou pela primeira vez na sua vida o abandono do próprio Pai. E o acolhimento, muitas vezes, vai gerar abandono. Se você pensar que o fato de você se mover na direção do outro, acolhendo as dores, o sofrimento, o estado da pessoa, se você se mover na direção de alguém, na intenção de ser beneficiado por esse alguém, cara, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, porque aí seria um amor meritocrático. Eu faço porque eu tenho a intenção de receber, e o amor que precisa nos mover aqui é o mesmo amor que moveu Deus em Jesus de Nazaré. É o amor sem interesse, é o amor sem discriminação, é o amor sem meritocracia, é o amor sem ida, mas sem necessariamente ter volta. É isso que Deus se predispõe, é isso que nós precisamos assumir enquanto igreja de Jesus.
esse amor e esse acolhimento sem intenção de receber de volta absolutamente nada. É difícil? É difícil. Esta semana, na quarta-feira, eu vou falar aqui, confessar uma falha desse dia. Eu e o Germino, há um tempo, a gente teve a intenção de tomar um café com o Max. E aí o filho do Germino adoeceu, chegou com as questões. E aí, cara, a rotina do dia a dia, as demandas, a gente está esquecendo. Eu sempre lembrava da minha esposa. E o Max? E aí nós fomos à casa do Max. E conhecemos a casa do Max. Max é aquele que vivia em situação de rua aqui na frente. Que inclusive deixou de vir à igreja porque o vizinho correu atrás dele com um teçado. Eu disse assim, caramba, o cara estava sofrendo e ele estava com dificuldade e eu decidi não me importar com ele. Que movimento de acolhimento nós, seres individuais, seres humanos, que trilhamos o caminho de Jesus, que seguimos os passos de Jesus, estamos fazendo pelos de fora, também pelos de dentro. Certa vez, Jesus estava em uma de suas atividades e, surpreendentemente, os religiosos chegaram com Jesus e trouxeram ele pega em flagrante adultério. E aí Jesus viu aquela cena toda e os religiosos, com sangue nos olhos, disse para Jesus: olha, sabe o que a lei ordena que façamos? Que esta mulher que foi pega em flagrante adultério, ela seja apedrejada até a morte. Não existe misericórdia nesta religião, não existe perdão nesta religião. Existe sim implacabilidade, existe sim crueldade, existe sim aquela incisiva palavra para destruir o outro. E Jesus calmamente disse: quem não tem pecado, tire a primeira pedra. E todos, diz o texto bíblico, todos se retiraram, todos se afastaram, todos foram embora. E eu fico imaginando essa conversa de Jesus com essa mulher, que a Bíblia só narra o quê? Vai em paz, não pegues mais. A escuta que Jesus fez para essa mulher, a disposição de escutar o sofrimento dessa mulher. Porque o adultério vai muito além das questões morais. O adultério atinge fatalmente aquele com quem está se relacionando. É o pecado contra o outro. Por isso que o filho pródigo diz: eu pequei contra o céu e perante ti. Um dos pecados a igreja de Jesus tem cometido contra o outro. Quais as ações que a igreja de Jesus tem feito para acolher o outro independentemente do outro? E Jesus teve essa conversa com essa mulher. Eu citei aqui uns domingos atrás, quando preguei sobre Pedro, e aí terminei esquecendo, quando Jesus, depois de ressuscitar, tem um encontro com Pedro. Tanto Paulo fala, como os evangelhos também falam sobre esse encontro, mas só citam o encontro. Jesus teve um encontro com Pedro. Um Pedro que havia negado Jesus 3 vezes. Um Pedro que não deu conta de ver o sofrimento de Jesus. Um Pedro que não deu conta das repercussões emocionais e de repente físicas do sofrimento de Jesus. O que iria acontecer com os discípulos de Jesus se o seu mestre foi crucificado e morto? E Pedro rasgou, cara. Pedro foi embora. O que nós faríamos com uma pessoa dessa? Se alguém fatalmente nos agredisse, eu tenho dito o seguinte:
que o Evangelho de Jesus é um Evangelho na contramão daquilo que você entende que seja justiça. Quem for atingido com um soco, um tapa na cara, que mostra a outra face. A Bíblia disse Jesus, que vocês precisam amar os amigos. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. O Evangelho vai na contramão daquilo que aparentemente seria justo. E este Jesus é o Jesus que se predispõe sempre a acolher as pessoas. E Jesus dá um abraço em Pedro. E Jesus acolhe Pedro. E Jesus tem uma conversa com Pedro. Eu não sei o que aconteceu, cara, nesta conversa. O que Pedro falou para Jesus. O que Jesus falou para Pedro. Mas logo no início dos capítulos do livro de Atos, Pedro faz um sermão, que 3.000 pessoas se convertem, cara. Eu fico imaginando o resultado deste encontro de Jesus com Pedro. E que o cara, depois que teve o encontro, ele se apresenta um cara diferente. Porque se abriu para ser acolhido. Porque se abriu para ser mudado. Porque se abriu para ser tocado. Porque se abriu para ser invadido pelo amor de Deus. É um Deus que acolhe, mas um Deus que espera que o outro também se abra para o acolhimento. No capítulo 23 do livro de Mateus, Jesus, cara, dá um sermão daqueles. Diversas vezes, Jesus chama os religiosos de hipócritas. Vocês falam, mas não vivem. Vocês pregam, mas não conseguem, no dia a dia, no cotidiano, viver essa prática daquilo que vocês ensinam. E aí Jesus, no final do capítulo 23, ele diz assim: quantas vezes, ó Israel que mata seus profetas, quantas vezes quis eu abrigar vocês como uma galinha abriga seus pintinhos? Quantas vezes eu quis acolher, quantas vezes eu quis abraçar, mas vocês não se abriram para este encontro. Eu não sei o que a religião fez com você. Eu não sei o que a igreja fez com você. Eu não sei qual a imagem de Deus que você pinta sobre Deus. Eu não sei qual a aparência que você tem de Deus. Se é um Deus implacável, se é um Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor, mas também Ele apresenta a verdade. Que parece, às vezes, quando para haver acolhimento, eu preciso primeiro dar um sermão daqueles. E o sermão daqueles, às vezes, machuca mais do que a ferida já aberta. E aí ele faz a pergunta: que igreja nós queremos? No capítulo 10, texto que está aqui para vocês, só o final do capítulo, nos aponta uma atitude que Jesus espera da sua igreja. Nós sabemos, pelo menos eu quero que você saiba e saia daqui com essa convicção arraigada na sua alma, que Deus é um Deus acolhedor, independentemente de quem você seja. No capítulo 10, versículos 5 a 37, Lucas narra, tem água, né? Lucas narra uma história fantástica. Um cara intérprete da lei, doutor da lei,
conhecia a lei, não apenas conhecia a lei, se propunha a interpretar a lei. E esse cara tem um encontro com Jesus. E aí ele chega com Jesus: "Ô mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E aí Jesus, no capítulo 26, diz então para ele: "O que está escrito na lei? Como você interpreta?" Como você interpreta isso? Isso é fácil. O próprio texto de Levítico e de Deuteronômio nos mostra como nós precisamos nos apresentar na relação com Deus e com as pessoas. E aí o autor da lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: "Bingo, é isso mesmo, você acertou. Então vai em paz, pratica isso e terás a vida eterna." Mas sabe aquele doutor da lei, sabe aquele cara chato, que quer indagar? E aí Jesus, nesse cara chato, Jesus começa a ter um movimento de acolhimento com esse cara. E ele diz o seguinte: "Olha, cara, é o seguinte, tu respondeste certo, ok, mas eu quero te contar uma história então. Uma história de um homem, provavelmente, alguns teólogos vão afirmar, certamente era um judeu. E aí esse judeu estava lá por um caminho ali perigoso, e ele é violentado. Ele é roubado, violentado, dado como quase morto. E aí diz o texto bíblico que passa o sacerdote e depois o levita. Mas o texto destaca aqui, tanto no versículo 31 como no versículo 32, que esses religiosos, tanto o sacerdote como o levita, eles apenas enxergam essa pessoa. Eles apenas enxergam este sofrimento. Eles apenas veem que o cara está quase morrendo, mas decidem privilegiar a religião. Eles decidem escolher o caminho da religiosidade. Só que o texto citado por este homem, através de Lucas, quando você pega o capítulo 19, versículo 18 do livro de Levítico, vai dizer que não é amar o seu próximo, não é só amar o seu próximo, amar o seu povo. Essa narrativa de Jesus, quando Jesus apresenta que esse sacerdote e esse levita não foram capazes de amar alguém do seu próprio povo, que era o judeu, que precisava ser cuidado, que precisava ser acolhido, que precisava ser amado, que precisava alguém fazer alguma coisa por ele. Mas esses dois religiosos apenas observaram o sofrimento. Está aí a diferença entre a igreja irresistível e uma igreja que pega o caminho da religiosidade. A igreja que pega o caminho da religiosidade é a igreja que observa, é a igreja que só vê, é a igreja que tem as percepções, que tem o olhar para o sofrimento do outro, que enxerga o quanto aquela pessoa precisa de suporte, o quanto essa pessoa precisa ser cuidada, e quanto essa pessoa precisa ser abraçada, e quanto essa pessoa precisa trilhar o caminho de Jesus com ele. Eu acho fantástico a visão da Vite, quando ela diz assim, qual é mesmo? Levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, permanente com Jesus. Permanente com Jesus não é só dizer para ele: faça o que eu digo, vá em paz,
Siga esse caminho. O relacionamento permanente com Jesus é eu e você andando juntos para um relacionamento permanente. Isso é a concepção comunitária, em que eu compartilho o tempo e você compartilha o tempo. Isto é um relacionamento que uma igreja existe, que ela se propõe a caminhar com o outro, não apenas observar, não apenas enxergar, não apenas olhar, mas agir, se movimentar. Porque assim como o Evangelho surgiu a partir de um movimento de Deus em relação às pessoas, a igreja de Jesus precisa ser um movimento permanente no cuidado pelas pessoas. E essas pessoas só enxergaram, só observaram. Mas olha o que diz o texto, gente. No versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto vendo, compadeceu-se dele. E a palavra compaixão é fantástica, porque a palavra compaixão aqui, compadeceu-se dele, no original é compadeceu profundamente com aquele judeu que estava diante dele. E os samaritanos eram pessoas estrangeiras. Os religiosos, o sacerdote e o levita, eles passaram de lado, passaram distante, não quero me envolver com o sofrimento dessa pessoa, não quero me envolver com as demandas que essa pessoa vai me trazer, não quero. E aí o samaritano, cara, o estrangeiro, em que o judeu estava diante dele. E esse samaritano não perguntou qual a sua bandeira religiosa. Esse samaritano não perguntou para aquele que provavelmente estava morrendo, diz o texto estava sendo morto. Não perguntou para ele, me diga a sua declaração doutrinária. Diga para mim o que você acredita para saber se eu posso te ajudar, se eu posso te socorrer. Este samaritano, ele rasgou a bandeira da religiosidade dele, das crenças dele, dos conflitos dele entre os samaritanos e os judeus. Ele não levou em conta nada da sua dogmática, das suas crenças, das suas convicções, da sua fé. Não levou em conta nada disso. Diz o texto no versículo 34. E aí este homem cuidou dos seus ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e tratou dele. Ele não apenas pagou por uma provável dívida, se houvesse. Ele passou a noite, fica imaginando acordar. Deixa eu cuidar desse cara. Deixa eu cuidar desse judeu. Deixa eu perder minha noite de sono. Deixa eu me dispor para ajudar. Deixa eu investir a minha energia nesse cara. Deixa eu investir meu tempo nesse cara. Vou cancelar aqui, suspender minhas diferenças. Deixa eu estar com este cara. E aí, de repente, tinha uns gemidos. E esse samaritano ia lá e dizia: o que está acontecendo? E cuidou das suas feridas. A igreja de Jesus, e aquilo que o Rômulo tem falado aqui, a igreja irresistível é a igreja que se predispõe a dar e cuidar da trabalho. Cuidar, às vezes, você vai ter que sair da sua casa. Cuidar, às vezes, você vai ter que interromper sua noite gostosa de sono. Dá trabalho.
E depois que Jesus conta essa narrativa, depois que esse homem exerce a compaixão, compaixão é o sofrimento com, é o sofrimento com o outro, é a capacidade de suspender qualquer diferença existente entre um e o outro. O que estamos fazendo enquanto igreja irresistível? Somos de fato uma igreja acolhedora. Somos de fato uma igreja. Isso fala para mim, gente. É muito difícil. Eu estava já saindo assim para ter um momento com a família. E aí eu entendi que é preciso sair. O Almir, nós fomos lá, conhecemos a realidade. Olha, a realidade. Entramos nos becos lá, nunca imaginei que aqui perto do mar tinha uns becos difíceis. Eu, às vezes, me sinto pastoril por belas. Aí eu cheguei com alguém e disse assim, acho que vou deixar o celular aqui no carro, deixa eu esconder aqui no carro. Eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha às vezes. Mas eu sei que na minha vergonha, na minha falta de vitalidade às vezes para o outro, na minha falta de energia para o outro, sabe o que Deus faz? Deus acorda. Sabe a palavra que eu escuto? Meu filho, você está em construção. Você está em construção. Deus não tem esse olhar julgador diante das minhas fragilidades. Deus só tem palavras puras. Capítulo 8, versículo 31, para encerrarmos. Esse texto é fantástico, o texto paulino. E muitas vezes as pessoas interpretam equivocadamente esse texto. Diz o texto: se Deus é por nós, quem será? E as pessoas pensam assim, bom, se, né? Então, se existe a possibilidade de Deus ser a nosso favor e Deus ser contra nós. Não dá ideia disso? Sim, é uma possibilidade. Mas quando você olha o original, você percebe que a palavrinha em si é certamente diferente, com toda certeza. Então, olha como muda o texto. Certamente que Deus é por nós. Certamente Deus é por nós, que nos leva a acreditar que Deus nunca será contra nós. Nunca. Essa ideia, Deus pesou a mão sobre você, é o que a religião controladora e manipuladora fala. Jesus liberta dessas amarras. Eu queria ler uma música aqui. Eu queria que você pensasse sobre tudo que foi dito hoje. O Deus que acolhe, mas o Deus que nos impulsiona para vivermos as relações com o outro, de acolhimento, amor e serviço. E a canção diz assim: vamos ficar em pé? Mas não é para ficar em pé para cantar a música, tá? E aí eu queria que vocês fizessem uma suspensão, né? Uma licença poética. A canção é uma canção de J. Quest que diz assim: o melhor lugar do mundo é dentro de uma classe. Para o mais velho, para o mais novo, para alguém apaixonado, alguém virtuoso. O melhor lugar do mundo é dentro de uma classe.
para o solitário ou para o carente, é dentro de um abraço, é sempre quente. Quente tudo que a gente sofre. Num abraço, tudo se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço, a gente compra. A igreja acolhedora é uma igreja que se abraça. Você não gosta de um abraço? Cara, você vai sentir o calor do meu abraço. Eu não vou perguntar para você se você gosta de abraço. Porque quando o cara cuidou lá do samaritano, o samaritano cuidou do judeu, ele perguntou: eu posso te ajudar? A igreja irresistível é a igreja que se abraça, que vive as relações, beija, sente o calor do outro, uma presença. Mas é muito fácil, porque eu estou vendo a minha esposa abraçar meu filho, né? É muito fácil nós abraçarmos quem nós já conhecemos. Como é que eu posso desafiar essa igreja irresistível a abraçar quem está atrás, que não faz parte da sua família? E de repente não é nem seu amigo. Mas aí você precisará sair do seu lugar para abraçar. Ok? Vamos cantar uma canção? Pode ser aquela, desculpa, eu mexi aqui na ordem. Aquela da casa. Vocês cantaram aqui da mesa? Acho que foi a cabeça. Agradeço, exatamente.